Boa noite, irmãos. Aqui quem fala, pastor Hélio Piovesan Filho, pastor aqui da Igreja de Interlagos. Nós estamos no dia 14/6/2026, agora são 18h33. E eu queria fazer uma pequena introdução aqui para falar um pouco da igreja. A nossa igreja, ela é totalmente na internet, nós não temos um salão, né? E nós nos reunimos aqui todo domingo às 18h. Temos um canal no YouTube também. Esse culto da família que ocorre todo domingo às 18h é gravado. Então, esse culto está disponível lá no nosso canal do YouTube. Igreja de Interlagos, tudo junto. Você vai nos encontrar lá. Tem centenas de estudos e pregações que você pode ficar à vontade para ouvir. Se quiser participar conosco, nós temos o nosso site www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto, vai encontrar também um botãozinho aqui na parte de cima, que é o ao vivo. E aí você, nesse horário que a gente está aqui ao vivo, você pode entrar. Só pedimos que você feche o microfone e a câmera. Então, se quiser conversar comigo, se comunicar comigo também, lá na página tem o meu WhatsApp, você pode me procurar no WhatsApp, eu teria o maior prazer em conversar com você, fica à vontade. Tá bom? Peço que você também nos siga no Instagram e no Facebook. Temos também lá no nosso canal, peço que você se inscreva no canal para receber as notificações e que assim o YouTube vai dar valor para essa pregação e pode chegar a mais pessoas, tá bom? Faça isso com alegria, com amor, beleza? Fecha seus olhos que eu vou fazer uma oração por você. Jesus querido, obrigado por esta noite. Obrigado, Deus, por esse momento que nós podemos nos reunir aqui com liberdade, para que nós possamos falar das tuas coisas, receber e conhecer os teus mistérios, e conhecer a tua beleza. E eu te peço, Deus, que o Senhor venha nos visitar. Visita também aqueles que estão ouvindo a gravação, e que o Senhor possa se revelar a esses, Pai. E que eles possam se achegar a Ti mais e mais. Eu peço, Deus, que o Senhor nos abençoe. Abençoe agora o pastor Valdo, o Senhor que vai trazer a mensagem para a gente. Abençoe a sua casa, a sua família, a sua esposa, seu filho, Pablo, a sua nora, Senhor. Cuida desta família com alegria. Cuida desta família, Senhor, e encha-os do teu amor. Nós, Pai, acreditamos que o Senhor está no controle desta casa. E eu peço, Deus, que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém? Volta, é com você. Aparece aí que eu vou ajustar aqui. Ok. É com você. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho como o tema, né, da pregação é aquela passagem lá de Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, autor e consumador da fé, né? Eu orando ao Senhor, me veio este versículo em mente, né? E qual seria a exata compreensão, né, desta passagem, desse versículo, dizendo que Jesus Cristo é o autor e consumador da fé, né? Assim diz o versículo. Olhando para Jesus, autor. Vamos ler o Hebreus 12:1. Vamos ler para a gente sentir bem aí o contexto, né? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira de que nos está proposta, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz,
desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Né? Interessante que no 1 fala que devemos sim, né, irmãos, deixar o pecado que tão de perto nos rodeia. Né? Esta é a proposta do Evangelho para aqueles que desejam ser servos do Senhor Jesus. Né? E olhando para Jesus como o quê? O autor. Jesus é o autor e consumador da fé. Né? Então, eu digitei esse texto e eu digitei, tá? No Google, para ver o que eles têm a dizer com relação a essa passagem, né? E me veio o seguinte, eu vou olhar aqui, eu digitei, na verdade, foi até no chat GPT, eu digitei lá, não foi nem no Google, foi no chat, e me veio assim, ó, a Se expressão... você, viu, Valdo, se você quiser, eu posso colocar aqui, só me fala o prompt que você colocou no chat, que eu já ponho aqui para você. Certo. Eu coloquei assim, ó, o que Espera aí, quer dizer, lá no chat GPT, só um minutinho. Deixa eu chegar nele aqui. vamos ver se vai vir a mesma, né, que veio para mim. Pode falar. Eu digitei, o que quer dizer autor e consumador da fé? Interrogação. Coloquei entre aspas, né? Autor e consumador da fé. E com a interrogação. O que quer dizer autor e consumador da fé? Ah, veio aqui bacana, ó. Quer ver? Eu Vou não, pôr para você. eu Eu não vou pôr para citei, eu não coloquei versículo nenhum, não falei nada que era relacionado à Bíblia, eu simplesmente digitei isso. O que quer dizer autor e consumador da fé? Né? Era só um segundo aqui. Eu vou pôr para você ver o que ele trouxe. Vamos ver se foi o mesmo que veio para mim. Olha aí. É quase o mesmo, viu? Mudou pouco. Eu vou ler aí no que está no seu. A expressão autor e consumador da fé aparece na Epístola aos Hebreus 12:2, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O significado é: autor da fé, Jesus é a origem, o iniciador da fé cristã. É por meio dele que a fé nasce e se torna possível. Algumas traduções usam a palavra príncipe, fundador ou pioneiro da fé, né? Consumador da fé. Ah, obrigado, pastor. Consumador da fé. Jesus é aquele que leva a fé à sua plena realização e perfeição. Ele não apenas inicia a obra da fé nos crentes, mas também a completa e a conduz até o fim. Né? E, em outras palavras, a expressão ensina que Jesus é tanto o começo quanto o fim da caminhada de fé. Ele é o exemplo perfeito de confiança em Deus e também quem sustenta e aperfeiçoa a fé dos que o seguem. Né? Então, meus irmãos, continuando aí, então, né? O contexto do capítulo mostra que os cristãos deveriam perseverar nas dificuldades, mantendo os olhos em Jesus, que suportou a cruz e alcançou a vitória. Por isso, ele é apresentado como o modelo supremo e o completador da fé, né? Então, irmãos, Muito bonito isso aí, viu? muito bonito. Esse texto, essa passagem de Jesus, autor e consumador da fé, está nos revelando o seguinte, irmãos, que Jesus Cristo é o parâmetro que nós devemos usar, né? Se você quer servir a Deus, você deve ter os olhos apenas naquele que iniciou a fé, né? E que sustenta esta fé.
Então, os nossos olhos têm que estar voltados todos a Jesus, né? Por isso que a própria palavra fala que não existe outro nome, né, a não ser o nome de Jesus, né? Nós devemos atentar, para você conhecer a Deus, só existe um modo de você conhecer a Deus, é conhecer Jesus Cristo, conhecer bem Jesus Cristo, conhecer o caráter de Jesus Cristo, né? Então, somente assim você estará firmado em Deus. Somente assim você estará, né, conduzido a sua vida firmada na verdade, né? Então, quando Jesus ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o Senhor Jesus deixou muito claro que que somente Ele, né? Somente Ele pode realmente levar você à verdade. O que quer dizer a verdade? Ao conhecimento de Deus, ao conhecimento a resposta, né, do grande dilema, né, da existência, o grande dilema da vida, né, da onde viemos, o que fazemos aqui, para onde nós iremos, né? Então, o único que pode, que tem a resposta para isto é Jesus Cristo, né? Então, quando nós observamos na Bíblia, na palavra de Deus, né, quem é Jesus Cristo, o que nós encontramos lá? Nós encontramos que Jesus Cristo, ele é o início, né? A palavra de Deus fala que ele é o alfa e ele é o ômega, né? Então, o que quer dizer isso? Alfa e ômega, que Jesus, ele é eterno, né? Jesus, ele não teve início nem fim, né? O que quis dizer? Quis dizer que Jesus Cristo, ele é Deus. É isso que quis dizer. É que a palavra nos diz, né? Então, e quando nós olhamos lá em João, no capítulo 1, no versículo 12, me parece, né? Que Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, é o próprio Deus, né, que se manifestou como homem para nos ensinar, para nos revelar, né? Aquilo que nos dá resposta a esse grande dilema da existência, né? Então, irmãos, devemos olhar para Jesus, tá certo? E Jesus, e quando nós olhamos para Jesus, nós enxergamos com a seguinte lente, né? Que em Jesus deu origem a um novo testamento. Começa por aí. Jesus, vamos ler, está lá quando nós vamos praticar a ceia, né? Nós lemos lá, 1 Coríntios, capítulo 11, 23, me parece ser isso mesmo. Quando nós celebramos a ceia, nós sempre lemos esta passagem, né? É isso mesmo, 1 Coríntios 11, 23 diz assim, ó, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu, tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Então, em Jesus, ou seja, o Senhor Jesus veio nos trazer o quê? Né? Que é o verbo encarnado, né? Ele veio nos trazer um novo testamento. Tá certo? Por que o Novo Testamento? Porque o Velho Testamento ele foi um testamento repreensível, né? Ele foi um testamento que não foi o suficiente, aquele Velho Testamento. Foi Jesus que deu aquele Velho Testamento? Não foi, né? Não foi Jesus que deu aquele Velho Testamento, porque Jesus, ele deu foi um Novo Testamento quando ele morreu na cruz. Então, ele iniciou um Novo Testamento, né? Ou seja, isso daí
se você tem Jesus como a sua regra de fé, né? Como consumador da fé, né? Então, você deve se atentar no Novo Testamento, né? Porque ele deu início ao Novo Testamento através da morte dele lá na cruz do Calvário, né? O Senhor Jesus também, quando ele veio, o que aconteceu? Ele fez com que o Velho Testamento se tornasse obsoleto, né? E foi, na verdade, foi abrogado o Velho Testamento, né? Então, tem esta passagem, está lá em 1 Coríntios 3, vamos achar aqui, que mostra isso de uma forma muito, muito clara, né, irmãos? Está em 1 Coríntios. Primeira, não, acho que é 2 Coríntios 3. Vamos lá. Tá lá, 3,14, diz assim, ó, no 3,14, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, vamos ler o 13 também, pastor Hélio, vamos lá. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está levantado na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Né, irmãos? Então, Jesus, que é o autor e consumador da fé, é aquele que é o referencial, né? Aquele que você deve confiar plenamente, aquele que você deve imitá-lo, né? Vamos dizer assim, né? Que você tem de ser parecido com ele, sabe? Ele simplesmente aboliu o Velho Testamento. Está escrito, né, irmãos, aqui, acho que de uma forma muito clara, né? Eu acho que para a gente fugir deste texto, a gente tem que fazer um marabalismo retórico, né? Impressionante, né? E continua, ó. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, né? Então, irmãos, aqui mostra que quando você está lá nas leis de Moisés, o que acontece? Você, na verdade, está com um véu, sabe, sobre o seu coração, né? Esse véu ele não foi rasgado ainda, porque você está lá no Velho Testamento, você está lá em Moisés. Porque aqui fala assim, até hoje, quando é lido Moisés, porque na verdade, até hoje, quando é lido Jeová, você pode trocar a palavra Moisés por Jeová, né? O véu está posto sobre o coração deles. Então, irmãos, aqui fica muito claro. Eu acho que é bem oportuno, pastor Hélio, nós lermos também Hebreus 7,18, que diz assim, ó, Hebreus 7,18 também é muito revelador esse versículo, que diz assim, ó, olha só, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Né, irmãos? Então, o que acontece? Foi necessário Jesus vir e, né, abrogar a lei, né, para que fosse possível chegarmos a Deus. Né? Então, irmãos, quando nós tomamos Jesus como nosso alvo, conforme o apóstolo Paulo dizia, né, que ele tem como alvo Jesus Cristo, né? Então, é necessário, sim, irmãos, nós esquecermos do Velho Testamento, viu? Eu acho que está muito claro isso aqui na Bíblia, na palavra, né? Então, veja bem,
E em Jesus Cristo, quando Jesus Cristo veio, o que Jesus Cristo fez? Ele também, ele trouxe, junto com ele veio o quê? Veio o reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele só chegou em Jesus Cristo, né? É quando ele diz, arrependei, pois vos é chegado o reino dos céus, né? O reino de Deus está em vós. Então, Jesus Cristo, ele que é o autor e consumador da fé, nele veio o reino de Deus, porque antes dele, o reino não era o que reinava, o que governava, né? Vamos dizer, nas regiões celestiais, não tem aquele versículo que fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra principado, potestade, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, né? Então, isso daí são o quê? Na verdade, isso daí é uma instituição celestial ali, que, sabe, composta por seres muito poderosos, que esses seres, eles que ministravam as coisas espirituais. Eu nem vou dizer as coisas de Deus, eles ministravam as coisas espirituais, né? Ou seja, existia ali né, todos estes seres poderosos, né? Que são principados, potestades, sabe? Esses seres é que ministravam as coisas espirituais, né? Então, aí o que Jesus Cristo fez? O Senhor Jesus depôs todos esses seres, é o que está escrito lá em Colossenses, né? E os expôs publicamente. Vamos ler esse versículo aí, eu acho que é fundamental lermos este versículo que eu anotei aqui, irmãos. Está em Colossenses 2, né? Está em Colossenses 2. Então, meus irmãos, eu acho que o Novo Testamento ele traz esta revelação e nos coloca de uma maneira assim muito clara, né? Ele nos traz aqui de uma forma que não tem como você ter uma interpretação diferente, sabe? Não tem como. Mas aí as pessoas chegam e falam assim, não, mas pastor Valdo, mas existe várias pessoas não pensam diferente, pensam assim, mas aí tem lá, segundo Coríntios, né, 4:4, que o Deus desse século segundo o entendimento dos incrédulos. Então, a pessoa ela começa a não crer nem naquilo que está lendo, ele passa a não crer, sabe? E começa a vir com o marabalismo retórico, teórico, teológico, para dar uma interpretação aquém daquilo que Jesus está nos revelando através do apóstolo Paulo no seu Novo Testamento. Colossenses, capítulo 2, versículo, olha lá, vamos ler, ó, no 14, né, que diz assim, ó, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, que cédula é essa, irmãos? Que era contra nós, nas suas ordenanças. Isso aí, irmãos, é as leis lá do Velho Testamento, né? Na sua ordenança, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, né? E a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Olha, ficou muito caro, irmãos. A batalha não foi brincadeira. O Senhor Jesus Cristo vencer tudo isso daí. Olha o que o Senhor Jesus passou, irmão. Olha só. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente. Está aqui, ó, está exposto. Nós estamos lendo aqui, ó, né? E deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Aqui ainda vem mostrando o que dizia nesta cédula que Jesus Cristo cravou lá na cruz e expôs publicamente os principados e potestades. Então, Jesus Cristo, o autor consumador da fé, o que Jesus Cristo ele fez? Ele tomou esse poder e jogou. Passou todo esse poder que nós chamamos, que é a dispensação da graça, passou esse poder na mão dos homens, na mão da igreja.
A igreja, ela não é composta por anjos, irmãos. A igreja, ela foi passada, a palavra de Deus fala, para a descendência de Abraão, para homens. A igreja, ela é ministrada por homens, né? Através de quem? Do Espírito Santo. Então, em Jesus Cristo também trouxe para nós um novo Espírito. Trouxe para nós também um novo Espírito que nós podemos ler. Vamos lá. João. Vamos lá, João 14, 17, né? Então, ou seja, Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé, que é o seu parâmetro, né, de fé e de prática, né? João está aí, ó, 14, 17, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Vamos ler o 16. Vamos lá, irmãos. Olha, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Ele vos dará outro. Então, se ele vos dará outro, é porque não tinha dado ainda, irmãos. Não tinha dado ainda. Outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade. Irmãos, não é à toa, não é por acaso que foi colocado, foi chamado como Espírito de verdade, irmãos. Por quê? Porque os outros, Deus Pai não considera, não são confiáveis. Porque é o Espírito de verdade, verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará aqui, ó, em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Né, irmãos? Então, Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé, nele deu início a um novo testamento, com um novo reino, né? com, com, com nova dispensação, né? Com poder espiritual, com um novo espírito, né? Por isso que fala lá, se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Jesus Cristo também deu origem ao quê? A uma nova criatura. Ele não falou lá para Nicodemos que necessário é nascer de novo? Né? Porque aquele que não nascer da água do Espírito não herdará o reino dos céus, porque não pertence ao reino que Jesus Cristo trouxe no Novo Testamento. Né, irmãos? Então, é necessário, sim, nascer de novo para que você possa viver o Novo Testamento. Quando eu vou ministrar a ceia do Senhor, eu faço questão de dizer, irmãos, esse aqui é o pão da comunhão do corpo de Cristo. E esse aqui é o sangue do Novo Testamento. O que quer dizer isso? O pão quer dizer que você está em comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja que ele vai arrebatar. A única coisa do mundo que ele vai levar vai ser a igreja. E o sangue é o sangue do Novo Testamento. Você está confessando, quando você está tomando o sangue, que você pertence ao Novo Testamento. Por que fala Novo Testamento? É exatamente para diferenciar do Velho Testamento. Por isso que fala Novo Testamento. Né, irmãos? Então, meus queridos, o Jesus Cristo, ele veio também nos trazer o Novo Testamento, um novo reino. Para que você pertença a esse novo reino, é necessário o quê? O início de tudo, para você dar o primeiro passo para o reino de Deus. O primeiro passo é o batismo, para você entrar para o reino de Deus? Não, não é o batismo, irmãos. É o que está em Mateus 4,17. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Então, o primeiro passo é o arrependimento. Tá? Reconhecer que você está no pecado e que o pecado está te levando para o inferno e que para Deus você está morto, né? Tá lá, ó, desde então começou Jesus a pregar
e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o primeiro passo é o arrependimento. Por isso que se a pessoa se batizar sem o arrependimento, ele não está dentro do reino de Deus, né? Ele teve um bypass, né? Ele pulou uma etapa, né? Então, não, irmãos, primeiro é necessário sim que haja o arrependimento, o aquebrantamento, né? Do coração, o reconhecimento. O que me levou ao batismo, irmãos, a entrar no reino de Deus, foi quando eu vi que se eu morresse naquele momento, eu ia para o inferno. Na hora que eu reconheci que eu ia para o inferno, até então não, eu me considerava um bom pai, me considerava um bom filho, me considerava um bom marido, me considerava um bom amigo, né? Não tinha nada de errado comigo. Até que eu conheci a palavra de Deus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Foi quando eu vi que eu não era um bom marido, eu não era um bom amigo, eu não era um bom filho e nem era um bom pai, né? Foi quando eu percebi que se eu morresse ali, naquele momento, eu ia para o inferno. E quando eu marquei o meu batismo, eu não lembro direito, não sei se foi uma semana depois ou 15 dias depois, até chegar ao meu batismo, foram dias que eu tive medo de acontecer alguma coisa e eu morrer. Eu morrer sem o batismo. Eu fiquei preocupado. Por quê? Porque eu pensei, será que Deus vai parar o mundo inteiro por causa de mim? Ah, não, eu vou, o final dos tempos vai ser agora, não, vou esperar o Valdo. Mas não é assim que está escrito na palavra de Deus. Não é assim. Vai virar como ladrão, né? Então, irmãos, porque a atitude tem que ser nossa, nós temos que dar o nosso passo, ir lá e, e cumprir a justiça de Deus, né? Então, irmãos, arrependei-vos, porque lhe é chegado o reino dos céus, né? E Jesus Cristo, o que ele fez, né? Ele que é o autor consumador da fé, que é o nosso parâmetro, né? É aquele que nós devemos ter como exemplo e seguir, né? Jesus Cristo nos deu também um novo mandamento, até isso, irmãos, né? Um novo mandamento vos dou, que amais uns aos outros, né? Que vamos lá, vamos ler, irmãos, João 13, 34 e 35. João 13, 34 e 35. Tá lá, ó. Um novo mandamento vos dou, né? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Por que Jesus veio com um novo mandamento? Porque o que estava para trás era insuficiente, né? Se fosse suficiente, dentro da perfeição de Deus, o Senhor Jesus não precisaria aparecer, né? Vinha e trazer um novo mandamento, né, irmãos? E esse mandamento ele deixa muito claro que ele é o parâmetro, né? Que como eu vos amei, como eu amei a vós, né? Então, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus também, ele veio e nos trouxe um novo mandamento, né? Então, ele que foi o autor e consumador da fé, ele foi o autor e consumador de um novo espírito, ele que foi o autor e consumador do amor, né? Que ele teve de amar uns aos outros como eu amei a vós, ele que é o autor e consumador desse amor, até então não existia esse amor, ele teve que trazer ele como referência do amor, né, que cabe a nós termos no nosso coração. Então, ele falou, né, um novo mandamento vos dou, que eu sou o parâmetro, vocês têm que ter o mesmo amor que eu tive, né, irmãos? Então, Jesus Cristo, ele foi o autor consumador que dá misericórdia, porque Deus amou o mundo sendo nós pecadores, né? Foi por misericórdia, porque merecíamos a morte,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, né? Por quê? Porque, porque, na verdade, nós já estamos condenados, nós já fomos condenados. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Jesus Cristo é o autor e consumador da misericórdia, que até então não existia, que é a misericórdia de Deus. E olha, irmãos, que nós ainda não lemos o versículo, João 1,18, João 1,17 e 18, nós ainda não lemos, né? Não precisou, não gastou nem eu ler esse versículo, irmãos. Mas vamos ler João 1, 17 e 18, né? Que diz assim, ó, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Né, irmãos? Está aí. Então, Jesus Cristo é autor e consumador da fé, porque até então ninguém viu ao Pai, ninguém o conheceu, né? Então, quando nós vamos lá, irmãos, vamos lá em Isaías, vamos lá em Isaías 45, 6 e 7, né? Isaías 45, 6 e 7. Que diz assim, ó, eu formo a luz e crio as trevas, né? Aí nós temos um que cria as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O Senhor, quando vem assim, esta fonte vem toda assim em maiúsculo, porque na verdade aí está escrito, são as 4 letras lá, né? Escrito Jeová aí, que nós pronunciamos, né, costumeiramente como Jeová, né? Está assim, ó. Então, eu formo a luz e crio as trevas. Então, o autor das trevas está no Velho Testamento. Lá no Novo não tem isso, pelo contrário, Jesus Cristo falou que ele é a luz, né? E quem andar em mim não andará em trevas. Então, irmãos, tem o Criador, né, das trevas e o Criador do mal. Tá aí, né? Porque o mal, irmão, as trevas e o mal sempre esteve dentro das possibilidades, né? Quando Deus ele criou, né? Quando Deus permitiu, né, a existência do homem, o que acontece? O homem ele tinha o quê, né? Ele tinha até certo ponto ele tinha um livre-arbítrio, até certo ponto, tá? Porque na verdade esse livre-arbítrio é entre aspas. Por que entre aspas? Porque eu vou dar um exemplo, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa um escravo, o escravo ele tem livre-arbítrio? O escravo tem livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio, né? Pelo contrário, ele tem que fazer o que o seu senhor manda e ponto final, ele não tem liberdade, tá certo? Então, Jesus Cristo, ele veio o quê? Nos salvar, nos tirar dessa escravidão, desse jugo. Vamos lá, Colossenses 1. Colossenses capítulo 1, né? Que diz assim, que ele nos tirou, nos resgatou das trevas, tá aqui, ó. 1,12, diz assim, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a salvação pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, éramos escravos, né? Então, até certo modo, nós não tínhamos livre-arbítrio. Mas lá no começo, os anjos tinham livre-arbítrio. Eles tinham, porque eles não foram criados maus, né?
Mas como eles foram dotados também de livre-arbítrio, eles tinham o quê? O mal existia em potencial. Não é que Deus, não é que o Pai criou o mal existia em potencial. A partir do momento que você, né, você com seu pai, por exemplo, né, você, você, né, como pai e como mãe, você quer que seu filho, você quer que seu filho venha amá-lo espontaneamente, que ele não venha amá-lo com medo de apanhar, né, com medo de uma repreensão. Então, Deus Pai é a mesma coisa, né? O amor tem que ser algo que a pessoa ela tem que ter a possibilidade de não amar para amar verdadeiramente. Ele tem que ter a possibilidade da escolha de ser mal para não praticar o bem, né, irmãos? Então, a maldade, as trevas, sempre existiu em potencial, a partir do momento que nós temos livre-arbítrio. E o amor de Deus, Deus é amor. E para que haja amor, é necessário que exista outra pessoa. Por isso daí também é uma explicação que podemos dar da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Se Deus é amor, ele tinha que compartilhar esse amor com alguém, né? Então, por isso que ele existe em três pessoas. Se ele é amor, teria que ser em, no mínimo, uma pessoa. Mas a Bíblia, duas pessoas, no mínimo. Mas a Bíblia nos revela que ele existe, né, irmãos, em forma de três pessoas, porque Deus é amor. Então, meus queridos, quando nós vamos lá agora no livro de Deuteronômio, né? Deuteronômio 28, de 21 a 22. Vamos lá. Então, nós vamos ver quem que é o autor de muita desgraça que está no mundo, né? Quem é o autor? Vamos lá. Deuteronômio 18, não, 28, 21 e 22. Diz assim. Eu separei alguns versículos, irmãos, porque são muitos versículos aqui. Ó, o Senhor fará pegar em ti a pestilência até que te consuma a terra a que passas a possuir. Então, a pestilência, ela pegava nas pessoas por quê? É porque a pessoa, às vezes, pegava um resfriado ou acontecia qualquer fragilidade no seu corpo? Não, porque estava lá, né? Jeová jogando, colocando aquela pestilência, né? Então, quando você lê no 22, fala, ó, o Senhor te ferirá com a tísica, com a febre, e com a inflamação, e com o calor ardente, e com a secura, e com o crestamento, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças, né? O significado de, se a gente for colocar aí, significado de secura, de crestamento, de ferrugem, né, irmão? Eu acho que não gasta nem a gente querer traduzir do hebraico, né? Boa coisa não é verdade? Não precisa nem ir lá para querer ver uma tradução do hebraico, né? Quando nós lemos também, vamos lá, no versículo 27 lá de Deuteronômio, olha só o que fala com relação. O que eu estou mostrando para vocês? Quem que é o autor e consumador dessas enfermidades que estão por aí, que Jesus Cristo teve que vir curar, né? Quem que é o autor e consumador disso? Vamos ver. Olha lá no verso 27, o que fala? 28, 27, ó. O Senhor te ferirá com úlcera do Egito, com tumores, com sarna e com coceira de que não possas curar-te. Né, irmão? Então, quer dizer, a pessoa, Irmãos, quando você olha um vírus, a composição de um vírus e de uma bactéria é de uma engenharia, irmãos, impressionante aquilo ali. Quando você pega essas bactérias, a bactéria ela tem uma seringa, que ela joga o material patogênico lá dentro. Ela perfura a célula é uma seringa de uma engenharia perfeita, irmãos, né?
ela injeta aquilo ali. O vírus, o vírus também é de uma engenharia impressionante, né? O RNA que está dentro do vírus, sabe, feito, existe um código lá dentro, que aquele RNA ele entra dentro da célula e faz com que ele usa os nanomotores da célula para produzir mais vírus lá dentro da célula. Então, isso aí é feito de uma engenharia impressionante. Isso aí é de uma inteligência, sabe, irmãos, maligna, né? Incrível, sabe? E quem que bolou, quem que fez isso daí e jogou aí na natureza, né? Quem que jogou a peste, a pestilência, né? As pragas? Quem que é o autor consumador de tudo isso, irmãos? Então, olha lá, então quando a gente lê lá, vamos ver lá o verso 28 e 29 também. Ó, o Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com pasmo de coração, problemas de coração, né? E apalparás ao meio-dia, como cega apalpa na escuridão, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente será oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Quer dizer, a pessoa não pode fazer nada. Ela não tem como lutar contra esse poder, esta força tão grande, né, sobre ela, que é o autor de todas estas pestilências terríveis que aí estão, né? Então, aqui existe, eu separei várias aqui, sabe, irmãos, com relação à fome, né? A pessoa passar fome, com relação, ó, adultério, né? Não, vamos ler esta. Vamos ler essa daqui. O verso 30. Dá uma olhada no verso 30. O tempo se avança, né, irmãos? Já estou encerrando aqui. No verso 30, nos diz assim, 28, 30. Ó, desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitarás o seu fruto. Entendeu? Tudo isso aqui que é? É quem ministrava as coisas espirituais antes de Jesus. Então, eles ministravam para que isso acontecesse lá com o cidadão, que não guardou os mandamentos, os estatutos, que lá no Novo Testamento nós vimos que era impossível de serem guardados. O que quer dizer isso? Quer dizer que todos estavam sob todas essas maldições aqui. Todos estavam, sem exceção, sujeito a todas estas maldições aqui. Eu quero também colocar aí para vocês, tem canibalismo, até canibalismo tem, se você for ler aí, que eu não quero ler agora, que está lá no 53, né? Olha, com relação também a... E outra coisa, irmãos, vamos lá no 63, né? Vamos lá no versículo 63, que diz assim, ó, e será que, assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis de toda da terra a qual passais a possuir. Quer dizer, ele ainda fazia isso achando, né? Não seria assim como um pai que repreende um filho. O pai, quando ele repreende o filho, eu já repreendi o filho. Eu já repreendi o filho. Aquilo dói na gente, sabe? Você faz aquilo quase que chorando, mãe, para o bem do meu filho, eu vou fazer isso. Eu vou ter que dar um corretivo. A gente faz aquilo, sabe, irmãos? Ó, pior coisa que tem, você ter que corrigir o seu filho, né? Que é a maior prova de amor é isso, você falar um não para ele, nem ser duro para ele na hora que precisa. Não é fácil, a gente faz aquilo, não é com prazer, é com tristeza. Sabe, irmãos? Então, aí você nota que era com requinte realmente, né, de satisfação. Então, meus irmãos, eu quero ler também do 65, que fala, que está aí, ó, e nem ainda
no 65. E nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado e desfalecimento de olhos e desmaio da alma, e a tua vida, como em suspenso, estará diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Então, irmãos, isso aí é um estado profundo de depressão. Quem que é o autor de tudo isso? Né, irmãos? Quem que é o autor? O autor, o Pai, não é. Que nós vamos ler agora os últimos versículos, que está lá, vamos lá, João, no capítulo 18, versículo 21, né? Que vai nos mostrar que o Pai não tem nada a ver com tudo isso aí que nós lemos, né? Que nós acompanhamos aqui na Bíblia, né, no Velho Testamento, em Deuteronômio, que diz aí, João 5, 18 a 20, de 18 a 21, que diz assim, olha só, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o teu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se ou não vier fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o filho vivifica aquele, aquele, desculpe, irmãos. Glórias a Deus. O filho vivifica aquele que quer. Quer dizer, veja bem, né? Então quer dizer que o que o filho fazia era o que o pai queria fazer, né? Então, Deus Pai, tudo que ele fez foi através de Jesus Cristo. Vamos ler aí mais dois versículos. Mateus 11, 27. Não, vamos no João, já está em João, vamos lá, João 14, de 10 a 11. 10 e 11. Ó, ó. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras, né? Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras, né? Então, Jesus falou assim, olha, o Pai sou eu, o que eu faço é o que o Pai faz, né? Você quer conhecer o Pai, Felipe? Olha para mim, né? E como olhar para mim como? Pelas obras. Sabe, irmãos? Então, Jesus Cristo é o autor e consumador da fé, e Jesus Cristo, nós sabemos, Jesus não colocou enfermidade em ninguém, o Senhor Jesus não mandou nenhum tipo de maldição dessa aí para ninguém. Jesus amaldiçoou a figueira, né? Ainda nos dando um exemplo, que nós não podemos ficar pegados às coisas desse mundo, irmãos. Você não pode ficar pegado lá às suas plantas, você não pode ficar pegado lá ao seu terreno, ao seu sítio, à sua chácara, né? E nem também aos animais. Você não pode apegar os animais, porque Jesus reprovava que pegasse comida das crianças e desse os animais, né? Jesus não deu assim, conforme a gente fala, né? No popular, o mineiro fala muito disso. Jesus não deu muita moral aí para animal, não. Então ainda falou: não ameis o mundo, a palavra de João, não ameis o mundo e nem que no mundo há. Ainda nos alerta muito. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nem no que no mundo há, né? Então, o nosso coração tem que estar voltado a Jesus Cristo e às almas, às pessoas, às vidas. O que mais valor tem nesse mundo são as almas, são as vidas. O que de mais valor tem nesse mundo é o seu colega de trabalho. Esse sim tem valor. O que mais tem valor neste mundo, sabe, é o seu vizinho, os seus vizinhos, aqueles que trabalham com você, né? Esses são que têm maior. As pessoas é o que tem maior valor neste mundo. Por esses que Jesus Cristo morreu na cruz. Então, vamos encerrar agora lendo Mateus, capítulo 11, versículo 27, que diz assim:
Glória a Deus. O pastor Hélio sempre mais rápido do que eu. Que diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, tá aí. O Pai não tem nada a ver, ele não foi autor daquilo que está em Deuteronômio, irmãos. Então, glórias a Deus, vamos nos curvar agora diante do Senhor. Valdo, Amém. eu fiz uma pesquisa rápida aqui e sabe quantos tipos de vírus existem no planeta Terra? Você estava falando do vírus, né? 10 elevado a 31, ou seja, é o número 1 seguindo de 31 zeros. Essa é a estimativa da quantidade de vírus que existem. Você estava falando da engenharia, né? A engenharia realmente é uma coisa divina mesmo. Amém. Desculpa atrapalhar. Não, amém. Só veio a confirmar, né, irmãos? Então, meus queridos irmãos, o Pai não é autor consumador disso aí, não, viu? Glórias a Deus. Então, vamos aqui numa pequena oração, né? Para que a semente que cai no nosso coração, ela permaneça e venha a produzir os seus frutos. Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome, Senhor, nos ensina, Senhor, nos ensina a caminharmos com o Senhor, nos ensina a ter o Senhor como nosso alvo, nos ensina a ter o Senhor como autor e consumador da nossa fé. Eu peço, Pai, não deixe que o Deus desse século venha cegar o nosso entendimento e que nós possamos ter a autoridade do Espírito Santo para levar a tua mensagem, levar a tua palavra. Papai querido, não é por discussões teológicas, mas como manifestação de poder. Então, esteja conosco, Espírito Santo, nos abençoando e abrindo cada vez mais os nossos olhos. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Glórias ao nosso